8h53, hora do gostoso café favorito. Nós estamos recebendo aqui o escritor José Adal, que está lançando um livro sobre a história de Volta Redonda. Nasce a cidade da Curva do Rio. Bom dia. Bom dia. Bom dia, José Adal. Bom dia. Já esteve aqui no nosso programa em outra oportunidade, quando lançou um outro livro. Qual foi o outro livro? Adão Feito da Terra. Isso aí, um romance. Agora, esse Nasce a Cidade da Curva do Rio é um livro de história? É um livro de história também, em forma de contos. Eu entrevistei 30 pessoas. 30 personalidades, vamos assim dizer? Personalidades. E gente com mais de 90 anos, 80 e tantos anos, que chegaram aqui em Volta Redonda no começo, né? E aí me contaram a sua história e eu ilustrei aqui e contei. Bom, o José Adal está lançando, então, Nasce a Cidade da Curva do Rio. Por quê? Bem, esse era o topônimo, mais ou menos, de quando era um distrito, esse lugar era distrito de Barra Mansa. Então se chamava Santo Antônio, por causa da igrejinha aqui em Niterói, da Curva do Rio, era o topônimo mesmo daqui, por causa desse Santo acidente. Antônio da Curva do Rio. Bom, e essa história contada é uma história oficial ou não? Bom, existem 2 livros sérios sobre a história de Volta Redonda, que é o do Alquindar e do Sr. Ataíde. Então, JB de Ataíde. JB de Ataíde. Que já faleceram. Sim. Né? E os livros deles estão esgotados. Eu queria contar essa história de Volta Redonda que o pessoal precisa relembrar. Então, oficialmente, me baseei nesses 2 livros e em muitos PDFs de monografias de professores que falaram sobre teses nas suas áreas, economia, política, sociologia, e falaram da experiência que foi Volta Redonda. Bom, então a pesquisa foi feita por muita gente. Agora, quantos o senhor entrevistou, professor? Mais ou menos umas 30 pessoas. 30 pessoas. Faltou entrevistar o Dário de Paula, ele não encontrava o Dário, não foi tão encontrado. ocupado. Ele não foi encontrado. Foram só políticos? Não, puxa vida. Aqui na minha história, dizem que a história hoje, Dário, ela não é mais dos vencedores, é do povão. A história é a história de todos, não é verdade? Sim. E cada um tem um ângulo da história para contar. Sem dúvida. Então, eu sou fundador do Volta Redonda. Outro dia estive no encontro do Volta Redonda, no lançamento da camisa, que comemora 40 anos do Volta Redonda, e estava lá com o deputado Nelson Gonçalves. Ele conta um ângulo da história do Volta Redonda do lado do pai dele, o prefeito Nelson Gonçalves. Eu conto uma história do Volta Redonda do ângulo do Dr. Guanaí de Souza Rocha, que era o presidente do Flamenguinho, que foi o idealizador da presença de um clube de Volta Redonda no Campeonato Carioca e no Campeonato Brasileiro. Quer dizer, são ângulos contados. Agora, o senhor conta algum fato engraçado sobre a história de Volta Redonda no seu livro? Tem alguns fatos engraçados aqui. Por exemplo, uma senhora me contou a história dela, e foi uma história muito sofrida. Mas sofrida, porém engraçada? Não, num pedaço foi engraçado. O filho dela levava comida para o marido dela na obra. Na cerca, na obra da CSN. Eu levei muita marmita para meu pai na cerca do DDT. É isso aí. Pois é, que eles não aguentavam muito da comida que vinha lá da CSN mesmo. Isso aí. E aí vinha de casa uma marmitazinha um pouquinho melhor, né? A coisa engraçada, a caminhonete que transportava a comida, o pessoal da usina chamava de Amélia. A Amélia já chegou, a Amélia era a mulher de verdade do Ataúfo Alves, e na usina era a caminhonete que levava a comida para os operários. Tá vendo? Vou anotar isso. Isso aí não tem na sua história. Ele não conseguiu me entrevistar. Pois é, tem que entrevistar. Mas e a história engraçada? A história engraçada é que tinha um fotógrafo filmando o trabalho que ele estava fazendo. Ele estava trabalhando com uma retroescavadeira, o chefe da família. E aí chegou um fotógrafo da concessionária daquela obra lá fotografando. E aí chegou o menino com a marmita. O fotógrafo disse: vou tirar uma foto sua. E aí o menino, ele e 2 molequinhos que estavam com ele,
se enfileiraram lá para fotografia, e ele viu um piniquinho no chão, pegou o pinico, lixo, o menino, né? E botou na cabeça. E o fotógrafo tirou a foto. E a foto correu o mundo, uma foto de Volta Redonda com o menino com o pinico na cabeça. Então, é a ideia do Ziraldo, do menino maluquinho, com a panela na cabeça, talvez seja uma imitação disso. Bom, agora tem muita história triste também, né? Tem muita história triste. As mulheres que vieram para essa cidade foram umas guerreiras, com homens que às vezes eram fracos, assim, né? Aqui conta uma história de uma menina que morava no barracão que ficava ali na Rua 2. E aí ela conta que chegava altas horas da noite, o marido bêbado em casa, e botava todo mundo para fora de casa. Quando estava lua cheia, bonito, ainda não era ruim dormir na calçada. Né? Quando estava chovendo. Pois é. Coisas tristes. Mas ela suportou e hoje é uma vencedora aqui na cidade. Bom, o livro vai ser colocado à venda nas livrarias de Volta Redonda. Ele já está nas duas livrarias da Veredas. Nas duas veredas. Na vereda do Pontual Shop e na vereda do Cider Shop, sim. Não é isso? Aliás, bom, já que o meu amigo Sérgio Luiz chegou, eu queria perguntar ao Sérgio Luiz, que ele é informado disso tudo, qual é a diferença entre o WhatsApp e o Vasco? O WhatsApp e o Vasco, o Sérgio Luiz sabe perfeitamente, né? Não sabia não, é? Não sabe não. Não, é que o WhatsApp caiu e voltou em 48 horas, e o Vasco sabe se lá agora. O ano que vem, se voltar, né? Olha só, são 9 horas, hora do café favorito. O escritor José Adal está aqui com a gente, lançando o livro Nasce a Cidade da Curva do Rio. São contos numa sequência sobre a história de Volta Redonda. Sim. Desejo boa sorte ao amigo. Muito obrigado. Muito obrigado. Bom Natal para os ouvintes todos e para o meu amigo da Ana de Paula. Um presente de Natal para quem é apaixonado por Volta Redonda, sim, na verdade. Nasce a Cidade da Curva do Rio. E eu vou começar a preparar um segundo volume, e aí eu vou conseguir uma entrevista com o Dário de Paula. Se Deus quiser. Nova Sul Fluminense.